Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. É uma alegria muito grande mais uma vez nós estarmos aqui com você para meditarmos na palavra de Deus, aprendermos um pouco mais aqui com a palavra do Senhor. E o desejo do meu coração é que você seja abençoado, abençoada no dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua credibilidade, você que já é inscrito aqui no canal, e não deixe de se inscrever ali também no IG Batista Guanhães, o nosso canal, onde nós temos ali mensagens bíblicas na íntegra para abençoar você. Eu queria deixar um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 28 e verso 29. E é um versículo, o que nós queremos pensar com você no dia de hoje. Então, Mateus 7, 28 e 29, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E o que eu quero pensar com você, baseado aqui nesse texto? O que nós queremos meditar no dia de hoje? Sobre o que nós queremos pensar com você hoje? O que devemos buscar? Poder ou autoridade? O que nós devemos buscar? Poder ou autoridade? Primeira coisa que nós queremos deixar aqui como consideração inicial para o nosso pensamento, para a nossa meditação no dia de hoje: o que você tem buscado na sua vida? O que nós temos buscado? O que a igreja tem buscado? Poder, nós temos buscado poder ou autoridade? Nós podemos afirmar aqui que a grande maioria das pessoas se preocupa pela busca de poder. A grande maioria das pessoas se preocupa com poder. Buscam poder, almejam poder, querem poder. E aqui o texto fala que eles se admiravam da doutrina de Jesus, do ensino, e você viu aqui o versículo falando, ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas eram uma facção religiosa, era um partido religioso da época de Jesus. Mas aqui, pensando aqui, Jesus ele tinha poder ou autoridade? Jesus tem poder ou autoridade? Outra coisa, nós somos seres pensantes, nós precisamos pensar: existe autoridade sem poder? Existe autoridade sem poder? Existe poder sem autoridade? Para a gente pensar aqui, né? É um canal de meditações, é para a gente refletir, é para a gente pensar, é para fazer você pensar. O que nós devemos buscar? Poder ou autoridade? E é isso que eu quero pensar aqui um pouquinho com você no dia de hoje, baseado aqui na vida de Jesus, baseado no nosso texto que nós lemos. O que nós devemos buscar? Poder ou autoridade? E como sempre nós deixamos aqui 4 princípios, né?
E a gente queria abordar aqui 4 coisas, 4 princípios, para nós podermos entender o nosso tema e nós compreendermos qual deve ser a razão, da minha busca. Eu devo buscar poder ou eu devo buscar autoridade? Então, o primeiro princípio que eu queria deixar eu vou deixar algumas perguntas aqui, 3 perguntas para nós pensarmos. Primeira pergunta que eu queria deixar: qual que é a diferença entre poder e autoridade? Porque se eu não entender a diferença entre poder e autoridade, eu não vou entender, qual deve ser a razão da minha busca. Então eu preciso entender a diferença entre poder e autoridade. Tem diferença? Existe diferença entre poder e autoridade? Então vamos lá. Primeira diferença: poder vem de posição ou título. Tem pessoa que tem poder por causa da posição que ela se encontra, por causa dos títulos que ela tem. Isso lhe concede poder. Ela tem poder por causa da posição e por causa do título que ela tem sobre a sua vida. Agora, e autoridade? Autoridade não vem de posição nem de título. Autoridade vem de caráter. Aqui está a diferença. Então, poder vem de uma posição ou título, autoridade vem do caráter da pessoa. O caráter delega a autoridade. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição. Então eu tenho uma posição devido a títulos que eu tenho. Eu ocupo uma posição. Então eu tenho poder para fazer você fazer o que eu quero por causa da minha posição, mesmo que você não queira fazer o que eu quero. Mas devido à posição que eu exerço, você vai fazer o que eu quero por causa da minha posição, por causa do meu título. Isso é poder. Agora, a autoridade. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que eu quero por causa da minha influência, por causa do meu caráter, por causa do meu exemplo. Autoridade. Poder exercido, autoridade é poder exercido para fazer com que lhe obedeçam. Então, é poder exercido para fazer com que os outros o obedeçam. Por quê? Porque você tem exemplo, você influencia pela sua vida, pelo seu caráter, e a pessoa é levada a fazer, muitas vezes, o que você quer por causa do seu exemplo, por causa do seu caráter. Você obedece não pelo que ouve, mas você obedece pelo que você vê. Olha lá, Jesus, o verbo, a palavra se fez carne, A palavra se fez carne. Jesus, ele tinha o quê? Autoridade, Caráter. Ele influenciava pelo exemplo, Então, a diferença de poder e autoridade é que poder você conquista por causa de posição e título, e a autoridade é por causa do seu caráter, ok?
Segunda pergunta que eu queria deixar para você, para a gente responder, né? O que devemos buscar? Poder ou autoridade? Então, primeira pergunta, qual a diferença entre poder e autoridade? Você aprendeu a diferença. Segunda pergunta, de onde vem a autoridade? Aí Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, Paulo, entre linhas, parafraseando Paulo, toda a autoridade vem de Deus. Então, de onde? O que devemos buscar? Poder ou autoridade? Então, primeiro eu preciso entender a diferença entre poder e autoridade. Segundo, de onde vem a autoridade? Toda a autoridade, toda a autoridade, ela vem de Deus. Poder, então, eu posso conquistar. Poder você pode conquistar. Por quê? Porque você pode alcançar posição, títulos na sua vida que vão lhe conferir poder. Mas autoridade não, porque a autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então poder eu conquisto, a autoridade eu recebo. Você está entendendo? Poder você conquista, a autoridade você recebe. Então, primeiro, né, o que devemos buscar? Poder ou autoridade? Eu preciso entender a diferença entre poder e autoridade. Segundo, eu preciso entender de onde vem toda a autoridade. Terceira pergunta, para nós respondermos aqui, chegarmos à conclusão do que nós devemos buscar. A quem Deus dá autoridade? Então a autoridade, Paulo diz que toda autoridade vem de Deus. E a quem Deus delega? A quem Deus dá autoridade? A quem Ele aprova. Então, para eu receber a autoridade de Deus, eu preciso ser aprovado por Deus. Ou seja, eu vou ter que passar por provas de Deus. E eu preciso ser aprovado. Porque só os aprovados recebem essa autoridade. Por quê? Porque a autoridade vem do caráter. E Deus quer mudar o que na vida do homem, na vida do ser humano, na minha vida, na sua vida? Deus quer mudar não o meu temperamento. Mas meu temperamento pode ser até controlado, né? Deve ser controlado pelo Espírito Santo, domínio próprio. Mas Deus, Ele quer mudar o que? O meu caráter. Deus quer trabalhar com o meu caráter. Então, só os aprovados por Deus têm autoridade. Ou seja, só aqueles que se submetem ao tratamento de Deus, ao discipulado de Deus, ao cuidado de Deus e são aprovados, passam pelas provas e são aprovados, e Deus molda o caráter, e eu sou moldável, eu estou aberto à aprendizagem, eu estou aberto a receber de Deus e estou permitindo o Senhor trabalhar no meu caráter e sou aprovado, então Deus delega a autoridade, porque toda autoridade vem de Deus e a autoridade é só para quem é aprovado. O que devemos buscar? Poder ou autoridade? Então eu preciso entender a diferença entre poder e autoridade. Eu preciso saber de onde vem a autoridade. Toda autoridade vem de Deus. E para quem Deus delega, Deus dá a autoridade. Deus dá autoridade somente para os aprovados. E a última coisa, então, o que devemos buscar? Poder e autoridade. Diante dessas três perguntas respondidas, nós concluímos que devemos buscar a autoridade. Então, o que você deve estar buscando na sua vida? A autoridade. Deve haver uma busca por autoridade, não por poder. Por quê? Porque se eu estou buscando a autoridade, eu estou buscando ser aprovado por Deus. Eu estou buscando ser
como Jesus. Olha aqui o texto, né? O ensino dele não era como dos escribas, não era como aqueles que tinham uma posição, um título religioso, não, mas era com autoridade. Por quê? Porque Jesus era aprovado por Deus. Eu preciso então, se eu estou buscando por autoridade, eu estou buscando o quê? Exemplo, ser exemplo. Jesus era exemplo, o verbo se fez carne, não apenas ouvir, não é verdade? Não é apenas pelo ouvir, mas é por aquilo que se vê. Por aquilo que se vê. Então, Jesus era o quê? Exemplo. Você obedece não pelo que ouve, mas pelo que também você vê. O verbo se fez carne, Jesus se tornou exemplo. E a única maneira de influenciar alguém é através de exemplo. Você pode ter poder, você pode ter título, você pode ter uma posição de destaque, mas você pode estar desprovido de autoridade, porque o seu caráter não é aprovado e você não tem autoridade, você não serve como exemplo. Você fala, mas não serve como exemplo. É aquele velho ditadozinho, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Quer dizer, não tem autoridade nenhuma. Tem posição, tem poder, mas não tem autoridade. E Deus quer que você tenha autoridade. Então, meu querido, minha querida, vamos buscar a autoridade. Vamos parar com esse besterol. Vamos parar de ser menino e menina, ficando aí, quer poder, quer poder, quer poder. E o caráter, olha o seu caráter aí. Dentro de templo a gente é cheio do fogaréu de Deus, é cheio de Espírito Santo, pula, rola, faz, acontece, profetiza e não sei o que. Mas, ei, lá na rua é um mau exemplo, não tem caráter. Então o que Deus quer trabalhar no meu caráter, eu tenho que buscar é autoridade, porque Deus delega autoridade aos aprovados. Seja um aprovado, uma aprovada de Deus no dia de hoje, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, pela Tua palavra, que é tão rica e maravilhosa. Receba o nosso louvor e adoração nesse momento. Perdoe os meus pecados diante do Senhor. Toma minha vida nas Tuas mãos. E, ó Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos aprovados pelo Senhor. Trabalhe em nós e por nós. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe essa vida que ora comigo. Eu não sei o que vai no coração dele e dela, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E para o Senhor não existem barreiras. E que nesse momento, ó Deus, o Senhor esteja manifestando a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder e a Tua autoridade sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Alegria muito grande estar aqui mais uma vez com você. Até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais.